O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, e do seu santuário te envie socorro desde Sião. Te sustenha, e lembra-te de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo tua vitória, em o nome do nosso Deus acharemos pendões. Satisfaça, Senhor, todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. E ele responderá do teu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Ele se curva e cai. Nós, porém, nos levantamos e mantenhamos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei e responda-nos quando clamarmos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com a graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja. Peço desculpa aos irmãos pelas orações terem entrado hoje tarde, porque foi uma reunião atrás da outra, né? Deus seja louvado. E aqui estamos, né? Em nome de Jesus. Eu quero que você repita comigo essa seguinte palavra: Senhor, eu sou uma pérola na tua presença, Pai. Eu sou uma pérola preciosa. Amém? Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Aleluia, glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Diz o seguinte a palavra do Senhor nessa noite para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. 45, 46. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, o que eu quero te dizer aqui em relação a essa parábola que Jesus está falando aqui. Nessa passagem, Jesus ele fala de um comerciante, né, que vende pérolas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, aquele homem vende todas as pérolas que possui e a compra aquela outra que tem muito valor. Amém? E o que a gente tem para aprender sobre isso? Nessa parábola da pérola preciosa, Jesus ele indica que todos nós somos aqueles comerciantes. Amém? E a pérola preciosa é o próprio Jesus. Antes de conhecer a Jesus, vemos a nossa vida como se fosse dono de pérolas valiosas. Porém, quando nós nos deparamos com a grande pérola, que é Jesus, o nosso entendimento ele muda. Amém? Passamos a entender que aquilo que que julgávamos a ser precioso, na verdade não tem valor algum perto da grandeza de Cristo e dos verdadeiros tesouros que Ele pode nos oferecer. Quando o homem vende tudo que tinha para adquirir a pérola mais bonita e mais valiosa, ele reconhece que não há nada melhor e mais importante do que a preciosidade, e assim acontece quando recebemos a nossa salvação em Jesus. A alegria toma conta do nosso coração de um tal ponto que o nosso único desejo é desfazer de tudo o que temos para estarmos com Cristo mais perto e convosco de nós. O apóstolo Paulo lhe fala que antes da conversão, está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3 e 6. Eu prefiro conferir primeiro, né? A gente grava um pouco a Bíblia, né, irmãos? Mas
A gente volta e confere. 9. Capítulo 9, versículo 3 e 6 diz o seguinte: Seguindo ele a estrada fora, aproximando de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, Paulo, antes da sua conversão, ele era um homem íntegro, obediente à lei, amém? Que se considerava um homem justo, né? Mas depois que Jesus apareceu no caminho dele, né? Ele viu a luz da sua glória, ele caiu do cavalo, né? Vamos falar assim, e Jesus se revelou a ele, amém? E a partir dessa experiência, Paulo ele entendeu que todo o seu ser, amém? Ele gira em como é que eu vou falar? Que todo o seu, não é o seu ser, ele gira num contexto espiritual, da sua justiça própria. Não há nada comparado com o crescimento que ele teve de Jesus, amém? Aí ele fala lá no livro de Filipenses 3, versículos 7 e 9, esse aí eu nunca esqueço, porque é uma palavra poderosa, diz o seguinte: O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, mas que isso considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, mas o Senhor, cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, ser encontrado nele, e não tendo a minha própria justiça como proceder da lei, mas vem mediante a minha fé em Cristo e a justiça que procede de Deus, que é baseada na minha fé em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, tudo que ele tinha, passou. Nada se compara em relação ao que ele tem agora, que é Jesus Cristo. Amém? E o que a gente tem como reflexão para a nossa vida? Aquele comerciante, ele sabia muito bem que aquela pérola não era nenhuma imitação. Quando você chega nesses shoppings aí, Oiapoque, essas coisas assim. Era uma peça barata, uma peça usada de bijuteria. Eu acredito que antes que ele aprendeu tudo que foi precioso sobre as pérolas, caso ao contrário, poderia ser enganado com facilidade. Mesmo aconteceu com a gente, amém? Para conhecer o valor de Jesus Cristo e reconhecer o seu valor, precisamos nos aprofundar no assunto. Esse tipo de ensinamento oferece através da sua leitura bíblica, e se você não souber de fato quem é Jesus, poderá ser enganado por uma imitação barata dele. Há também casos daquele que conhece o valor de Jesus, mas não tem coragem suficiente para desfazer das outras pérolas. Veja o caso do jovem rico, como diz lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 21 e 22, fala o seguinte: E Jesus olhou para ele e o amou. Faltou-lhe uma coisa, e disse-lhe: Vá, venda tudo que possui, de dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga-me. Diante dele, ficou abatido e afastou-se de tristeza, porque tinha muitas riquezas. Aquele rapaz queria seguir Jesus, ou seja, ele queria uma pérola preciosa para ele. No entanto, ele não estava disposto a abrir mão da sua pérola, que eram as suas riquezas materiais. E você? É como o jovem rico? Mesmo sabendo o valor que Jesus tem escolhido, mesmo sabendo o valor que Jesus ele tem, você tem escolhido outras pedras preciosas? Ou você, como o apóstolo Paulo, que entregou tudo que tinha para que Jesus fosse o seu único tesouro? Amém? Eu quero
Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Peço perdão aos irmãos pela minha voz, por essa tosse que direto eu tô fazendo aí. Mas é porque eu gripei nesses dias pra cá, devido ao tempo também, né? Glória a Deus, aleluia. E nós estamos aqui orando por você e com você, em nome de Jesus, amém? A missionária, a pastora missionária também é ser humano, não é verdade? Nós não somos robô, não. A gente também tem que estar preparado para tudo, né, irmãos? Então, eu vou te pedir para que você passe essa água nos seus olhos, em nome de Jesus, amém? Assim que a oração acabar aqui, fala para o Senhor: Senhor, pela fé, eu já estou vendo a minha vitória acontecer, amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe até a oração da madrugada. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas orações de direção de Deus para sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Que a vitória do Senhor esteja no seu lar, que a vitória do Senhor esteja na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o poder de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e fique na paz, em nome de Jesus. Shalom, Adonai.